Uma das perguntas, pessoal, que mais me fizeram foram sobre quem ganha mais é na Marinha, Exército ou Aeronáutica. Pessoal, antes de falar sobre esses salários, né, eu gostaria de falar sobre as peculiaridades da carreira. Lembrando que quem deseja ser militar tem que lembrar que nossa carreira envolve risco de morte, proibição de greve, sem adicional noturno, exigências típicas como teste físico, por exemplo, né? Ficar constantemente treinando fisicamente, rígida disciplina, né? Ficar em forma 2, 3 horas, sem se mover às vezes, sem hora extra também. Muitas vezes o cara está embarcado em navios, né? Ou está em condições de trabalho distintas, como um submarino, por exemplo, que é um local muito apertado, e transferências que de repente está aqui no Rio, te joga lá para a Amazônia, ou a Amazônia te joga lá para o Rio Grande do Sul, ok? Então lembrar sempre que quem for prestar concurso público, lembrar dessas situações do militar, tá? Que não é fácil realmente, mas também tem suas vantagens. Pessoal, a remuneração dos militares da Marinha, Exército e Aeronáutica são os seguintes. Vamos lá. A remuneração é construída dos seguintes itens. Primeiro que tem o item é o soldo. A parcela básica mensal da remuneração dos proventos, ou seja, inerente ao posto ou à graduação do militar. E ela é irredutível. Então o soldo é a base de tudo. Todos os adicionais, as gratificações, são calculados em cima do soldo. O segundo item, que é um adicional, que é o adicional militar, ele é uma parcela remuneratória mensal devida ao militar inerente a cada círculo hierárquico da carreira militar. Ou seja, o militar ele ocupa um círculo. O círculo das praças, dos oficiais intermediários, os oficiais subalternos, oficiais superiores, oficiais generais. Então, cada um tem a sua porcentagem em cima do soldo. Já o adicional de habilitação, pessoal, é a parcela remuneratória mensal devida ao militar inerente aos cursos realizados com aproveitamento conforme a regulamentação da força, né? O quarto item aí é o auxílio de disponibilidade, que é um auxílio novo que eu vou falar mais para frente. Depois também temos o auxílio, tem um adicional de tempo de serviço, né? Que é a parcela remuneratória mensal devida ao militar inerente ao tempo de serviço dele. Esse adicional de tempo de serviço já foi extinto praticamente. Os militares da antiga recebem ainda. E os militares novos agora vão receber o adicional de disponibilidade militar. No caso do pessoal da antiga, se por acaso o pessoal da antiga receber um tempo de serviço maior que a disponibilidade militar, ele fica com mais vantajoso. Se ele receber menos que a disponibilidade militar, ele fica com a disponibilidade militar. Então, o mais vantajoso que vai fazer parte da remuneração. Pessoal, lembrando também que tem um adicional de compensação orgânica. Muita gente pergunta, a galera sempre pergunta sobre, poxa, o PQD ganha menos, o PQD ganha mais, como é que funciona? Isso aí eu vou explicar mais pra frente também. Então, pessoal, o adicional de compensação orgânica é uma parcela remuneratória mensal devido ao militar para compensação de desgaste orgânico dele, resultante do desempenho continuado de atividades especiais, como paraquedista, como missões submarinos, mergulho com aparelhagem, piloto de avião militar, mestre de carga em avião militar, controle de tráfego aéreo, trabalho com raio-x e muitos outros, tá? Só como exemplo. Isso tudo submete o militar a situações de extremo perigo ou intenso esforço físico. Então, por isso ele ganha essa compensação orgânica. Também temos o adicional de permanência também. O adicional de permanência simplesmente é uma parcela remuneratória mensal devido ao militar que permanecer em serviço após haver completado o tempo mínimo requerido para a transferência para na atividade remunerada. No caso, o pessoal mais antigo. O pessoal mais jovem não vai pegar isso aí não. Por enquanto não. Mais para frente. E também temos a gratificação de localidade, que é uma parcela remuneratória mensal devido ao militar quando servindo regiões inóspitas. Ok? Então, vou passar um pouquinho agora. Pessoal, também temos outros auxílios também, que é o auxílio fardamento, né, o auxílio natalidade, o auxílio invalidez e o auxílio funeral, que eu falarei mais pra frente. Pessoal, aqui tá os soldos, né? Esse soldo é um valor que não muda, tá? É um valor base nosso. Um almirante ali de esquadra, general de exército, tenente brigadeiro, né? Ou seja, das 3 forças, recebe a mesma coisa. Então, respondendo a primeira pergunta, quem recebe mais? O militar da aeronáutica, da marinha ou do exército? Vocês já estão vendo já que o soldo é igual para as 3 forças, correto? O que muda é as gratificações e os auxílios, beleza? Pessoal, vamos lá descendo. O vice-almirante, o general de divisão e major brigadeiro, ou seja, os oficiais generais 3 estrelas, o que eu falei acima são os 4 estrelas. Agora eu vou falar dos 3 estrelas.
Os 3 estrelas recebem 12.912 como o salário base, que é o soldo. Já um contra-almirante, general de brigada e brigadeiro, que é o mesmo posto, eles recebem 12.490. Os oficiais superiores, como capitão de marinha-guerra e coronel, que é o mesmo posto, recebem 11.451. Aí vou descendo 11.250 para capitão de fragata e tenente-coronel, 11.088 para capitão de corvette e major, oficiais intermediários, capitão-tenente e capitão, que é a mesma coisa, 9.135, oficiais subalternos, primeiro-tenente, 8.245, segundo-tenente, 7.490. Agora vem as praças graduadas, né? Ou seja, segundo-tenente, depois segundo-tenente abaixo vem o suboficial ou subtenente, que é a mesma coisa, suboficial na Marinha, subtenente no Exército. Vamos lá, R$ 6.619, que é o soldo, que é o salário base do subtenente. Primeiro sargento, 5.483, o segundo sargento, 4.770, o terceiro sargento, 3.825 e o cabo enganjado e taifeiro morto, tá extinto já, né? 2.627. Lembrando que muitas vezes a gente passa pelas ruas e vê assim, o sargento da ESA ganhará 3.825. Isso não é verdade. Isso é o soldo dele, ele ganha muito mais que isso, ok? Vou passando aqui. Pessoal, praças especiais. Quem são os praças especiais? São aqueles que estão em situação de formação ainda, que são os alunos, no caso, né? Vamos lá. No caso aí, o guarda-marinho aspirante oficial, 7.315, né? Estão se formando, já se formaram, né? Depois vem os aspirantes. Aspirante cadete do último ano, certo? Aluno do IME do último ano. E aluno do ITA do último ano, 1.630, ok? Então vocês terem ideia como é que funciona. Então o último ano ganha um pouquinho mais. Já os outros cadetes dos demais anos, tanto da Marinha, do Exército Aeronáutico, recebe 1.334. O aluno do Colégio Naval, aluno da SpaceX, né? Ou da IPK, e aluno da Escola de Formação de Sargentos, ou seja, da ESA, ou da especialista, recebe 1.199. Já o aluno do Colégio Naval, aluno da Escola Preparada de Cadetes demais anos e Grumete, recebe 1.185. Grumete é aquele militar que passa depois de aprendiz de marinheiro para grumete, naquele mesmo ano, promovido, né? E o aprendiz de marinheiro e o aprendiz de fuzileiro naval, os dois ganham 1.105, como soldo, isso é a base. Aqui, pessoal, começa os adicionais. Aí já começa a situação em cima do soldo, tá? Vamos lá. Tu lembra que o oficial general, ele ganha, vamos supor, vou voltar aqui na tela, ele ganha 13.471, o 4 estrelas. Então você vai pegar aqui, ó, por exemplo, quanto o oficial general ganha em cima com o adicional militar? Ele ganha 28%. Tu vai pegar 28% em cima daquele 13.000 alguma coisa. Ok? Vai pegar em cima dos oficiais superiores. Quem são os oficiais superiores? São, vamos dar exemplo, no Exército aqui, major, tá? Tenente-coronel e coronel. Na Marinha seria capitão de corveta, capitão de fragata, capitão marinha-guerra, ok? Então, exemplo, esse pessoal, esses militares desse círculo hierárquico, eles ganham 25%. O oficial intermediário, que são os capitães, eles ganham 22%. Os oficiais subalternos, que são primeiro-tenente, segundo-tenente e o guarda-marinha, aspirante oficial, ganham 19%. O suboficial, subtenente e sargento ganham 16% em cima do soldo, daquele valor que eu dei para vocês. E os demais praças especiais, né, e praça de graduação inferior até sargento, no caso, ou que estejam em serviço militar inicial, ganham 13%. Ou seja, o aprendiz de marinheiro, o aluno da ESA, os alunos da SpaceX, da MAN, por exemplo, ganham quem? Ganham 13%, ok? Os demais ganham essa porcentagem acima aí. Então esse aí é o adicional militar, tá? Que não mudou desde 1 de janeiro de 2003. Em 2001 ele tinha um valor, em 2001 depois aí em 2003 houve um reajuste e mudou. Principais mudanças da reestruturação da carreira. Uma delas foi o adicional de habilitação. Pessoal, lembrando que o adicional de habilitação, altos estudos, categoria 1, começa de baixo. Vamos lá. Formação. Então, se o guerreiro lá, o combatente lá, está na ESA, ou está na Escola de Aprendiz de Marinheiro, ou está na MAN, né? Ou está na especialista, no IME, no ITA, o que for. Se eles estão na escola, quando eles se formam, eles ganham 12%. Mesma coisa que o cara que faz curso de cabo. Se ele faz CFC, ele continua ganhando o quê? 12%. Então, quem ganha os 12%? Segundo tenente, terceiro sargento, cabos e soldados.
estão ganhando 12%. Só que, nessa situação, se o segundo tenente ou o terceiro sargento fizer um curso de especialização, tá? Ele antigamente ganhava 16%, ou seja, ganhava 12% da formação dele mais 4%. Como tem o maior valor, 16%, ficaria com 16%. Só que agora mudou de 16% para 26%. Ok? Então, quem fizer um cursinho, saiu da ESA ou saiu da escola especialista, simplesmente ele faz o quê? Ele faz essa mudança de 12% para 26%. O aperfeiçoamento mudou de 20% para 45%, tá? Mas isso aí foi escalonado, tá? Cada ano vai ser uma porcentagem aumentando, tá? Vai ser diretamente 26%. O Altos Estudos categoria 2 vai passar de 25% para 68% até 2023. E o Altos Estudos, que é o CHQAO, o CACENSO, né? Mais um curso na aeronáutica que não me recordo, né? Um curso de suboficial master, se eu não me engano, algo assim, ele também passará também de 30% para 73%. Então, isso aí vai ser escalonado 2020, 2021, 2022 e 2023. Então, tá sendo mais ou menos assim que eu falei com vocês, ó. Esse escalonamento aí. O cara, então, terminou a ESA, ele ganha 12%. Terminou a especialista, ele ganha 12%. Terminou a MAN, ele ganha 12%. Tá? Ou seja, o novinho lá, o oficial, o sargento novinho, ou o marinheiro novinho, ganha 12%. Além do soldo. Outra situação também aconteceu. O adicional de disponibilidade militar foi o percentual incidente sobre o soldo de oficiais e praças pago mensalmente a partir de 1 de janeiro de 2020. Já está acontecendo isso aí. A disponibilidade permanente é a peculiaridade da profissão militar que dá a convicção da sociedade brasileira de que os militares das Forças Armadas a qualquer tempo estarão prontos e em condições de serem deslocados para qualquer parte e atuarem dia e noite em defesa da pátria, bem como garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem. É inerente à disponibilidade permanente e à dedicação exclusiva. Impacta positivamente a liderança e reforça a hierarquia militar. O adicional de compensação por disponibilidade militar. Então, vamos lá. O almirante de esquadra, general dos exércitos, as brigadeiros são 4 estrelas, ganham 41%. O vice-almirante, general de divisão e major brigadeiro ganham 38%. O contra-almirante, general de brigada e brigadeiro, que são 2 estrelas, né? Oficiais generais 2 estrelas ganham 35% em cima do soldo. Aí vem o coronel, ganha 32%. Também o subtenente, do lado direito aqui vocês podem observar. O tenente-coronel ganha 26%. O segundo sargento 4 especial, que está ficando extinto, também ganha 26%. O major ganha 20%. O primeiro sargento também ganha 20%. Em cima de quem? Do soldo. O terceiro sargento, que não saiu o segundo sargento ainda, ele ganha 17%. O capitão e o segundo sargento estão equiparados com 12% em cima do soldo. O primeiro tenente, terceiro sargento e cabo ganham 6%, demais militares ganham 5%. Ou seja, o militar, então, o marinheiro que se formou, quando é marinheiro, ou o soldado do fuzileiro naval que se formou, ele ganha o soldo dele, ele ganha aqueles 12% da formação, certo? E ganha mais 5% aqui, que chama-se adicional de disponibilidade militar. Vamos lá. O terceiro sargento, um exemplo, quando ele sai da ESA, ele se formou na ESA, ele ganha os 12% dele, né? Se ele faz o curso de especialização depois, né? Ele fica mais antigo, faz o curso de especialização, ele passa de 12% para 19%, né? Mas ele pode também ganhar quem? O 6% de disponibilidade, ok? O capitão, quando ele é capitão, ele ganha, muitas vezes tem capitão que ganha com aperfeiçoamento, né? E tem capitão que não é aperfeiçoado ainda, ele está com curso de formação ainda. Além desses adicionais, ele ganha também o 12% de disponibilidade militar, ok? Então, isso aí vai aumentando. Pessoal, o tempo de serviço, como já falei anteriormente. Então, se o militar tem um tempo de serviço, igual eu tenho, por exemplo, meu parou, fechou em 12% na época, se não me engano foi em 2003, que foi parado esse negócio aí pelo Fernando Henrique. 12%. Hoje criaram o auxílio de disponibilidade militar, para subtenente é 32%, então eu fico com de mau valor. Então, para mim, eu perco esse adicional de tempo de serviço e fico com de mau valor, ok? Isso aí, pessoal jovem que está entrando agora, não tem mais tempo de serviço. Tem sim o auxílio de disponibilidade militar. Outras coisas também importantes. Tabela de gratificações, pessoal.
tem duas categorias, né? Depende onde o candidato serve, onde o militar serve. Tem categoria A, que ele ganha 20% em cima do soldo, né? E categoria B, que ganha 10% em cima do soldo. Pessoal, farei no próximo vídeo um comparativo de um sargento novinho, de um sargento especializado, de um sargento que serve em localidade especial, juntamente com o sargento PQD. Vou fazer algumas tabelas para vocês verem comparativo, para vocês terem a máxima atenção do que eu estou falando aqui, porque isso impacta profundamente no que vocês vão ser no futuro e o que vocês vão ganhar no futuro. E categoria B, como falei, 10%. Outra coisa bem importante, pessoal, adicional de permanência. Isso é mais pessoal antigo, né? Quando o militar chega no fim de carreira, que era o meu caso, por exemplo, que eu fiz até 31 anos de serviço, eu podia ter aguentado mais um ano para receber os 5%. Por quê? Eu completaria 720 dias após meu tempo de serviço concluído. Só que eu preferi não esperar, tá? Foi escolha particular minha. Quem quiser também, às vezes o cara espera 2 anos depois, ou seja, o cara cruzou com 30 anos, espera 2 anos, que não vai ser mais 30 anos, vai ser 35 anos, né? Então o cara que tem 35 anos tem que aguentar mais 2 anos para ganhar o quê? Os 5%. Vai ficar com 37 anos de serviço para ganhar os 5%. E ou então o cara que espera, o militar que tendo satisfeito o requisito linear, no caso, a primeira, né? Venha a ser movido em atividade no posto ou graduação superior. Então, se o cara estiver num posto, ou seja, segundo tenente, né? E de repente ele já passou do tempo dos 720 dias dele, se ele for promovido, ele ganha 5% dos 720 dias, mais 5% da promoção dele. O pessoal também tem o auxílio fardamento, que é importantíssimo. Então, quem recebe o auxílio fardamento? Os aspirantes, alunos dos cursos de formação não recebem esse auxílio fardamento. Ou seja, pessoal abaixo de graduação inferior a terceiro sargento não recebe auxílio fardamento. Agora, o militar declarado guarda-marinha, o aspirante oficial, né, que sai da MAN lá, certo? Ou sai da escola naval, ou o terceiro sargento promovido, ele ganha um soldo e meio. Então, se lembra que era 3.825, se eu não me engano, o soldo do terceiro sargento? Então, ele ganha mais ou menos um soldo e meio. Ele ganha uns 5 mil, lá vai fumaça. Certo? Isso aí serve para quê? Para auxiliá-lo a comprar o fardamento dele. Tá? Os nomeados oficiais ou sargento também, ou matriculados em escolas de formação, mediante habilitação em concurso, e os nomeados capelães militares também ganham um soldo e meio. Os oficiais promovidos ao primeiro posto de oficial general, os guarda-marinha, aspirantes, que eu falei já, o oficial, o suboficial, o subtenente e sargento, ao ser promovido, também ganha um soldo. A cada 3 anos, quando permanecer na mesma posto de graduação, ou seja, se você ficar como terceiro sargento, você saiu da ESA, você ganha um soldo e meio, porque você foi promovido ali, tá? De aluno para a ESA. Então ali é um soldo e meio. Quando você passa 3 anos, a cada 3 anos você recebe somente um soldo, comprar os seus uniformes. Outra coisa, pessoal, importante, nascimento do auxílio natalidade. Nascimento de filho do militar, da ativa ou da atividade remunerada, uma vez o soldo do posto ou graduação, tá? Então ele ganha o soldo do posto também ou graduação. Nascimento de filhos em parto múltiplo do militar ativo ou da atividade remunerada, uma vez o soldo do posto, acrescido de 50%. Então, ou seja, ele ganha praticamente um soldo e meio quando nasce gêmeos. Pessoal, sou o subtenente Alessandro, fui da escola, fui da ESA em 93, fui da escola de primaria também, da EAMES em 89, tá? Se vocês quiserem receber mais atualizações, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe um like aí. Valeu? Pessoal, o próximo vídeo que eu farei será sobre fazer um comparativo do PQD, do mergulhador, etc., do soldado ali, como é que vai ser mais ou menos com valores, tá? Mas eu tive que passar por vocês essa teoria e essa quantidade de porcentagem em cima do soldo, senão vocês não vão entender o próximo vídeo. Valeu? Fique com Deus então, um abração, boa noite. Xingu.